Viegas, quanto mais tu te abaixa, mais aparece a bunda, né? Vai cedendo, aí vai lá, tira uma Estamos ao vivo já. Reage, vai lá, tira mais. É que nem criança, né? Ver duas crianças brincar é bem assim. Aí Sim. A outra vai lá, tira uma coisa, quando vê, pode pegar o que quiser, porque a outra não reage. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, ó, professora. Já vamos passar a palavra aí. Os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e o professor Elton Dornelles. E a nossa convidada hoje, a candidata da Chapa 1, a direção do CEPERS, direção central do CEPERS, né? Professora Cleusa Werner, do Novo Rumo. Boa tarde, professora. Boa tarde, mosqueteiros. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Então, hoje nós vamos falar aí sobre as propostas, né, do Novo Rumo, e eu vou começar então aí com as palavras aí do professor Elton. Fala, tio Elton. Sou eu? Opa, sou eu, caramba. Deixa eu me preparar aqui, cara. Pensei que ia começar com o Filipão. Tá bonito. Filipão... Não, português aí. Eu quis mudar a ordem hoje. É o seguinte, a gente já teve aquela vez aqui com a pessoa da Chapa 2, né? Como é o nome dela mesmo? Solange. Né? Solange. Até teve um pouco de rusgas aí comigo, né? É que eu fiz um pouco de pressão, porque o seguinte, às vezes as pessoas dão umas respostas muito previsíveis, né? E a pessoa que está assistindo, geralmente são professores do Estado, eles querem uma coisa mais consistente, né? Eles querem, porque a explicação não fecha com a realidade, né? Porque eles dizem, nós fizemos um trabalho com a base, e a base está desvinculada do sindicato. Quer dizer, que trabalho é esse, né? Aquela explicação do Pepsi on Stage, então, mais esfarrapada não podia ser, né? Que tinha que fechar bem na hora que tinha votado a continuação da Assembleia. Não, essa é a minha visão, né? Enfim, assim, sei lá. Então, estamos aí, tem umas questões bem legais para conversar com a professora Cleusa sobre essas eleições aí, né? Sobre o debate, aquela coisa toda. É isso aí. Por enquanto é isso. Fala, Filipão. Agradecendo mais uma vez, então, a participação da Cleusa, que já esteve conosco aqui em outro momento, acompanhada da Yara, que também é uma colega do 20º Núcleo, né? Na oportunidade, nós também conversamos um pouco sobre CEPERS, sobre eleições, mas as eleições não haviam começado propriamente dito, né? Nós fizemos convite para as outras candidatas também, né? É bom deixar registrado, né? Tanto da Chapa 2 quanto da Chapa 3, mas por questões de agendas e entre outras aí que foram alegados, para hoje a Cleusa que topou, né? Então, apesar de eu estar concorrendo à direção do 20º Núcleo, como um dos diretores, pelo Novo Rumo, e a Cleusa estar aqui participando, isso não é nenhum tipo de favorecimento, né? Os meninos não vão me deixar mentir de que as outras candidatas também foram convidadas agora durante as eleições, mas enfim, não puderam participar hoje, né? Então, Sim. Agradecendo mais uma vez aí a disponibilidade da Cleusa em vir conversar com a gente aí sobre... Não, só para esclarecer isso, Felipe, a verdade é que a ideia hoje era fazer um debate, né? Mas é que ficou muito em cima da hora e a gente não conseguiu, em função de agenda mesmo das outras candidatas, né? A única que tinha disponibilidade para nos dar essa entrevista hoje, participar, era a professora Cleusa, né? Infelizmente não deu, e ficou muito em cima, daí eu não consegui organizar, né? Porque um debate é diferente, né? O debate tem que ser mais bem organizado, né? Mas então tá, vou passar a palavra para a professora e fazer as palavras iniciais e depois a gente vai girando aí nos tópicos. A professora já participou do nosso quadro e já está acostumada, né? Fala, professora Cleusa. Então, uma satisfação estar aqui com os três mosqueteiros, né? Nossos companheiros de magistério, a todos os nossos colegas que nos assistem, nosso abraço nessa tarde de sábado. Né? E eu acho que vou discordar um pouquinho, eu acho que, de repente, depois do debate, as professoras não vão querer vir debater mais conosco, né? Porque a gente meio que desnudou a verdade, né, para a categoria.
elas mesmo se entregaram, né, desnudaram a verdade, e só confirmou aquilo que nós sempre vínhamos dizendo, que nós somos a verdadeira oposição, que não existe outra oposição, que ambas, a candidata da chapa 2 e a chapa 3, são da direção, e elas confirmaram isso no debate. Então, nós temos apenas não temos 3 opções, nós temos 2 opções, ou é o continuismo dessa atual situação de perdas, né, de não reação a tudo que acontece conosco, ou o novo rumo que a gente se propõe coletivamente, junto com os colegas, a retomar os CEPERS para as nossas mãos, as mãos da categoria, e fazer dele a nossa ferramenta de lutas. Novamente voltar a escrever a história dos CEPERS, uma história bonita, com muita luta, com conquista, com vitórias, com coletividade, com democracia. Nós queremos, junto com vocês, né, eu me coloco à disposição, assim como os nossos companheiros do Novo Rumo, né, que vocês já conhecem, mas posso nominar aqui os nomes dos que estão junto conosco, do campo, que se dispôs e atendeu o chamado de unidade da oposição, que estão junto conosco hoje, para cumprir essa tarefa. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição e vocês podem perguntar, que nós respeitamos, sempre temos respeitado esta tarefa e cumprir, então, aqui o papel da representação, é fazer aquilo que a categoria aponta, né, apontando estratégias coletivamente. Então, é isso, nós nos propomos a fazer a diferença, fazer novamente um novo rumo para o CEPERS. Então, respondendo minimamente à pergunta, né, do professor sobre a questão do PEPS, nós avaliamos que lá no professora, PEPS... Só um momentinho, desculpa eu te interromper, é que esse tópico aí a gente vai tratar mais adiante, que os mosqueteiros aí adiantaram. Isso, então tá. Então, nós temos os tópicos... Esse tópico aí, até o Filipão tocou para mim. Não, é que eles adiantaram as questões aí. Vamos passar para o primeiro aí. O Felipe. Filipão, autonomia do sindicato. Agora é com o tio Elton. É uma discussão muito central hoje. Antes disso, eu também faço parte do 38º núcleo da chapa Divergências Construtivas, né? Então, assim, só no núcleo. E assim, a questão que é muito caro hoje para todo o sindicalismo é esse quadro que a gente tem aí do capitalismo mundial e como é que o sindicato vai enfrentar essa realidade, né? E assim, a gente também tem um histórico no nosso sindicato, que é muito discutido pela categoria, se não é colocado, como é que eu vou dizer, de forma pública, mas é uma coisa que todos nós sabemos, que é a vinculação do sindicato a partidos, né? A gente sabe que as pessoas têm partidos, né? Nós sabemos que tem gente na direção que tem partido, mas essa vinculação é que incomoda, porque a gente vê coincidências aí de decisões do sindicato que aparentemente tem a ver com eleição presidencial, governo, prefeitura, né? E isso deixa as pessoas pensando, caramba, agora que em princípio vai favorecer não sei quem, vai ter greve. Quando não favorece, não tem greve. Então, assim, até que ponto essa questão de esse vínculo, né, ele tem que ter, claro que sempre vai ter pessoas com ligações partidárias dentro do sindicato, mas qual é o limite disso, né? Que as pessoas estão levando muito partido. Eu particularmente acho que, principalmente, o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, eu acho que está muito forte a vinculação dele com o nosso sindicato. Não só no sentido de ter gente do PT, né? Mas no sentido das decisões. E aí a gente fica sendo puxado, aí, né? Fica assim, trazido por esses partidos, né? Então, assim, o sindicato é muito vinculado a interesses partidários atualmente e relações com os patrões, governos. Essas últimas negociações, aí a nossa presidente andou negociando com o PMDB e não sei o que mais, né? E aí, o que a gente pode falar disso, professora?
Então, Elton, nós temos que ter bem claro qual é o papel de uma organização de trabalhadores. Uma organização de trabalhadores, e por consequência, ele vai ter no seu bojo todas as nuances, os trabalhadores, alguns têm partido, tem vários partidos, ou outros não têm partidos, então, com toda a pluralidade dos trabalhadores, o sindicato tem que respeitar a autonomia e independência. E o sindicato, ele se organiza, uma organização de trabalhadores, ele se organiza para quê? Para defender os direitos dos seus trabalhadores, independente se a Cleusa, se o Elton, se o Felipe, se o professor Viegas tem partido, independente disso, o que nos une dentro do sindicato tem que ser as nossas carreiras e os nossos direitos, independente de qual opção política partidária. Tu pode ter a tua opção política partidária, que geralmente as pessoas, cada um de nós tem uma postura política ideológica. Nós temos coisas que nós acreditamos como corretas, e por isso nós fizemos a opção de nos organizar no movimento social, no movimento sindical e no movimento partidário. Cada um pode ter seu partido ou não ter partido, cada um pode participar de uma igreja ou não ter igreja, mas dentro do sindicato é um movimento sindical. Aqui se organiza-se para defender trabalhadores. E o partido fica na porta para fora. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Só que a gente sabe que tem pessoas que fazem muita confusão sobre isso. Fazem confusão, elas misturam tudo. Não existe autonomia. Nós defendemos e temos muito claro de que um sindicato tem que ter autonomia e independência de partidos e patrões, né? E aí, no caso, o nosso patrão é o governo, né? Mas nós temos que autonomia. Essa direção pecou desde a primeira gestão, quando ele recebeu o Sartori, depois recebeu Eduardo Leite, dentro do sindicato. E eu digo sempre, nós somos uma organização de trabalhadores em educação, por consequência, né, fica muito feio, nós não podemos ser mal educados. Mas também aí a receber o patrão, né, dentro da nossa entidade, tomando cafezinho com risos, né, regado a risos e abraços, já é demais. Temos que ter o distanciamento, né, entre o patrão, porque nós vamos sim ter épocas que nós vamos ter que negociar, vamos ter que sentar junto. Agora, negociar não é vender os nossos direitos. Negociar é dos direitos que nós temos para frente. Temos que conversar, sentar junto. Só que não vai ser dentro do sindicato. Existe a SEDUC, existem outros órgãos do governo onde a gente vai ter que ir para sentar junto para conversar. Mas dentro do sindicato, né, a menos que houvesse uma festividade onde todo mundo pudesse participar e fosse convidado, mas eu acredito que não, temos que ter autonomia. Tá? E outra, nenhuma direção pode fazer o que ela bem entende, ela tem que fazer o que as instâncias deliberativas da sua entidade definirem. A direção é eleita para apontar estratégias para os problemas da sua categoria. Não é para inventar a roda e lá, depois que uma Assembleia Geral disse não se negocia, nosso plano é imexível, foi lá, a revelia da categoria, não ouvindo a instância deliberativa, foi lá e sentou com o governo e negociou os nossos direitos, e agora vem dizer que foi por causa do menos pior. Mas que menos pior? Qualquer um que lê aquilo ali vê o quanto é danoso aquele plano, né? As pessoas não sabem, mas o nosso regime de trabalho agora com o novo plano é 20 horas semanais. E as outras serão convocações. E as convocações não se levam à aposentadoria, se leva proporcionalmente o tempo que tu contribui para a Previdência. Então, olha o quanto dano houve nesse plano, que menos pior, o que precisava trabalhar de graça, então, porque é isso, porque nós não incorporamos mais nada, né? A diferença entre o nível 1 e o nível 6, que antes era 6%, com pós-graduação, agora dá 57,15%. 57,15%. Se tu entrar no ensino médio e ficar
e ficar doutor, e olha o quanto a gente tem que investir e quantos anos de estudo para ser doutor em educação. O doutor em educação, ele ganha, se ficar na mesma classe, não for promovido, aliás, as promoções agora, diferente do plano anterior, vai ser prerrogativa do Estado, ele faz se ele quer. Antes ele também fazia, mas nós tínhamos uma lei que balizava e que nós poderíamos cobrar. Agora não tem mais lei. É poder discricionário do Estado. Então, isso também, aí a pessoa, está lá escrito na lei agora, que ele pode chegar até a classe F. Mas se antes, com outro plano, era raro pessoas que chegavam na classe F, imagina agora que for poder discricionário do Estado. Então, um professor que hoje tem magistério, e vamos dizer que ele estuda, invista, tudo que é dinheiro, sabe quantos por cento ele ganha a mais do que alguém que saiu do magistério? 23,07%, ficando na mesma classe. É um absurdo, é muito danoso. Todas as nossas gratificações, todas, nenhuma se incorpora mais. A pessoa vai se aposentar só com subsídio seco. Né? E aí... E quando entra, né, professora? Porque a vida toda. Eu pedi a minha e não entrou até agora. Eu entrei o ano passado, em março, e até agora não recebi ainda a mudança de nível por causa da minha pós. Né? Então, assim, ainda por cima, a gente tem que estar correndo atrás. Né? E antes, a mudança de nível, Viegas, era automática. Tinha 2 vezes por ano, tu apresentava teu título, e aí, até o final do ano, saía no Diário Oficial a mudança de nível e tu passava a receber conforme teu nível. Agora, tu tem que ter um intertício, que tu vai ficar, se eu não me falha a memória, são 5 anos no mesmo nível para tu poder pedir nova, mesmo que tu tenha terminado o teu curso, tu entrou, tu ainda está, vamos dizer, no nível C, pós-graduação, para te poder passar para o mestrado, vamos dizer que tu terminou o mestrado, tá? Ainda tu está no tempo de intertício, tu não pode pedir mudança de nível. Então, também é mais grave. Tudo piorou. Os nossos colegas que estão na ativa e que ganhavam, por exemplo, gratificação de difícil acesso, houve mudança nos critérios. Aí, o que acontece? A pessoa não trabalhava porque gostava ali no maravilhoso 100% de difícil acesso, porque o 100% significava um valor a mais no seu contra-cheque que aumentava um pouco o seu salário, porque já é tão miserável, então qualquer ganho a mais a gente já vai contabilizando. Só que todo mundo baixou o percentual da gratificação de difícil acesso, que agora é difícil provimento, não é local de difícil provimento, não é nem gratificação, porque antes as gratificações se incorporavam, então mudou até o nome. Então, tu ganha menos, todas as vantagens daqueles que estão na ativa e só vão receber enquanto estiverem na ativa, porque quando se aposenta acabou, elas diminuíram de valor. E esse é o menos pior, que a dona Helenir foi lá, na revelia, negociar. Por isso que a gente está dizendo. E o que a gente está dizendo, e disse também lá, e que mostrou, e elas confirmaram que era verdade, que ambas são direção. Não só ela, quanto a turma, a pessoa da Chapa 3, tem vários colegas que estão no Chapa 3 que estão ainda na direção. O Daniel Damiani, a Cândida Rosseto, que nós havíamos, como conselheira, nós havíamos entendido que ela tinha 2 conselhos passados pedido para sair, mas não. Nesse debate que teve essa semana, a professora Helenir disse ali na cara dela, ela acabou confirmando que ela nem saiu, ela pediu um afastamento por saúde. Então, quer dizer, quem enganar a categoria, se agora já faz isso, o que vai fazer depois? Não só ela, mas a Helenir também, com todo o ônus dessa negociação, junto com a Cândida, e que você deve ter assistido ali, e também está lá no YouTube, para quem quiser ver, que era cômico ver ambas se degladiar, porque ninguém queria assumir, então, o que tinha feito. Então, é muito, muito grave, e para isso nós só temos um novo rumo. Temos um novo rumo para nós buscar juntos aquilo que nós perdemos e avançar. Temos que buscar o respeito da sociedade e buscar dos patrões, que, no caso, é o nosso governo.
Vamos passar para o próximo tópico, para a gente ter tempo de falar um pouquinho de todos, né? O item 3 aí, eu trabalho no chão da escola, então, com o Filipão aí. Cleusa, então na plataforma de propostas do Novo Rumo, esta é uma das propostas, né, de se ter mais uma proximidade do sindicato com as escolas mesmo, com os colegas, né, o que a gente chama de chão de escola ou até de base do sindicato. Ao mesmo tempo, eu te conheci, tu indo numa visita na escola foi a forma como eu te conheci, né? Em outra live, na conversa com a colega aqui, ela disse que ela esteve em algumas escolas, eu acho que ela quis dizer que do interior, e que fazia muito tempo que o CEPERS não havia pisado em algumas das escolas que ela esteve na época, né? Então eu... Trancou a conexão do Felipe, tá escutando? Eu caí. Não ouvi. Trancou a conexão, Felipe. A última parte aí, Felipe. Beleza, estão me ouvindo agora, né? Sim. E aí, pode então, falar. eu queria saber a opinião da Cleusa sobre essa proximidade da atual direção com as escolas, se existe visitação nos núcleos onde eles são situação, e de que forma isso pode ser melhorado, de que forma tu assumindo a direção do sindicato acha que isso pode ser melhorado, esse contato do CEPERS com o chão de escola. Aqui no 20º núcleo, e o Felipe está aqui para não me deixar mentir, né, Felipe? Nós temos o nosso núcleo, não é o núcleo da direção, é nosso. Nós compartilhamos tarefas, nós temos uma direção ampliada, que já não é de agora, já é de muito tempo, e que a gente sempre traz lideranças de todos os lugares, né? Nós fizemos, mesmo na pandemia, agora nós continuamos fazendo as nossas plenárias, as nossas assembleias, as nossas reuniões, as nossas lives, tudo de maneira virtual com a participação. Mas antes disso, nós íamos para as escolas. Nós tínhamos mapeado, nós dividimos as escolas do nosso núcleo entre os membros da direção. E também o que facilitou muito a comunicação nossa é que nós instituímos há muito, muito tempo mesmo. Olha, quando foi lançado o WhatsApp, já no Facebook nós temos relação com a nossa categoria, no WhatsApp, vários grupos. Nós temos o grupo dos sócios do CEPERS, da nosso núcleo. E aí, quando em 2017 eu andei, porque eu estive na chapa da professora Rejane, que nós perdemos para a professora Helenir, eu andei por esse estado e eu tenho por hábito, assim, converso com as pessoas, pego o contato. E aí fui adicionando as pessoas naquele grupo, e aquele grupo foi ficando grande. Nós temos colegas do CEPERS, porque daí aquele primeiro grupo também já estava lotado, e daí fizemos os colegas do CEPERS. Nós temos grupo de aposentadas, temos grupo de contratadas, temos grupo de funcionários, nós temos grupo de diretores, nós temos muito grupo aqui na nossa região. Temos a página do Facebook, né? Nós temos Instagram, nós fizemos muita comunicação aqui. Eu acho que é desta forma que as pessoas se sentem sempre participantes, porque, bem dizer, acho que dá para dizer, né, Felipe, acho que cada escola tem uma pessoa que é ativa dentro do sindicato e que leva para os outros aquilo que está acontecendo. Então, não dá, olha, raramente nós não temos, além do que a gente sempre está à disposição para atender os nossos colegas, acompanhar na coordenadoria, acompanhar nas demandas que tem na SEDUC, né? Tudo que a gente tiver ao nosso alcance, a questão do jurídico também. Nós temos aqui no nosso núcleo, desde a primeira, agora, quando mudou a gestão da professora Helenir, que trocou o jurídico, nós continuamos com o Jung, porque nós entendemos que nós temos, o nosso compromisso é com a categoria, né? Assim como o Buchabik, ele tinha e continuou atendendo colegas nossos que tinham processos com a nossa categoria, da nossa região, o Jung continua atendendo o nosso núcleo com os nossos colegas, dando atendimento, acompanhando aqueles que tinham confiança. A gente sempre perguntou, né, qual dos dois jurídicos que queria e seguiu atendendo.
né? Nós não temos nenhum constrangimento. Então, como eu disse, o nosso compromisso é com a categoria, sempre procuramos cumprir, respeitar a representação que nos é concedida. É isso. Não sei se está certo assim, Felipe, ou tu quer complementar alguma coisa, não sei. Também não sei se era isso que o Felipe perguntou, foi o Elton. Não, para mim está ótimo. Tá. O Felipe, bom, antes de passar para o meu tópico, aqui tem uma questão aqui que deixa eu ver aqui em cima, qual é o Euclides, né? O Euclides pediu aqui para mim fazer uma live sobre aquelas planilhas de planejamento, né? Primeiro a gente tem que descobrir alguém que saiba preencher essas planilhas para falar aí, né, na live, né? Ou a gente tem que descobrir, né, como é que preenche, mas é uma boa sugestão aí, Euclides. Obrigado. Bom, o meu tópico aí, o Felipe acho que já colocou para mim aí, porque ele sabe que eu sempre pergunto sobre essa questão. Perguntei para a Neiva, perguntei, acho que para a Rejane também, perguntei para a Solange, perguntei para a própria Helenir, né, sobre o caso Pepsi, né, o Pepsi On Stage, né, o que todo mundo fala, e eu acho que vai ser falado o resto da vida agora sobre aquela situação que ocorreu. E a Solange, na live que teve conosco aqui, na penúltima live, acho que foi, né? Ela deu uma série de explicações, o que tinha acontecido naquele dia. Ela falou da questão das agressões, que elas sofreram ameaças, que já tinha muita gente que já estava decidido pelo fim da greve lá, núcleos que já tinham, que ela conversou no dia e perguntou, como é que está a situação? E aí o pessoal falou, olha, não vale a pena porque o pessoal segunda-feira está voltando à aula, né? Eu, inclusive, comentei com ela que eu tinha conseguido uma coisa no Feijó que há muito tempo não se conseguia, que era convencer o pessoal a fazer greve. E nós estávamos dispostos a fazer aquela greve, entrar naquela greve, quando chegou na sexta-feira e decidiram pelo fim da greve, deu toda aquela quebradeira lá, né? Então, eu quero saber, então, a tua opinião, né, sobre essa questão do Pepsi. Qual é a tua visão do que aconteceu naquele dia? Porque o que a Solange nos apresentou foi a situação que elas estavam sendo pressionadas, né, para encerrar a greve. Né? Então, passo para ti a pergunta. Pressionadas por quem, né? Aqui, me reporto ao bloco anterior, onde a gente diz a quem a gente deve compromisso. Né? Aqui de Canoas, se vocês sabem a distância que é até o Pepsi fica próximo ao aeroporto, né? Nós fomos da Praça do Avião, a pé, em caminhada com os nossos colegas, numa grande caminhada até o Pepsi, né? Empunhando as nossas bandeiras e dizendo que nós, pela gravidade do que estava colocado, né, pelo pacote do governo, nós precisávamos continuar aquela greve. E assim como nós, basta qualquer um de vocês acessar lá no YouTube a Assembleia Geral de 11 de setembro de 2015, aí vocês vão visualizar ali o que de fato aconteceu. Né? Ganhou a continuidade da greve. E a direção não respeitou a instância máxima da nossa entidade. Né? Aliás, essa direção ela tem por hábito fazer isso, ela quer fazer a sua vontade, não a vontade da categoria. Ela resolveu encerrar por conta. Está lá expresso o que aconteceu. Tá? E se uma categoria, né, se as pessoas acham que é feio se indignar contra a manipulação, contra a fraude, contra a injustiça, então a gente está do lado oposto, a gente está do outro lado da mesa. Nós estamos do lado daqueles que se indignam contra as injustiças. Nós estamos do lado da categoria, nós estamos do lado daqueles que acham que precisamos lutar para resolver os nossos problemas. Não é com acordos que resolvemos os nossos problemas. Então, nós estamos certos, nós estávamos certos, tínhamos que continuar. Não só naquela greve, como em todas as outras, onde essa direção não fez acordo no final da greve e nos deixou de pincel na mão, sendo descontados, tendo que trabalhar nas férias, onde haviam denúncias, inclusive, dessa direção estar em férias, junto com o jurídico e a categoria em sala de aula trabalhando em pleno verão, e sendo descontada. E como aconteceu nessa última greve aqui,
onde a categoria foi... Mandaram um recado, inclusive, o governo mandou um recado, que era um desconto pedagógico, e a direção ficou muda e calada. Aliás, muda e calada quer permanecer. E eu acho que isso não é papel do sindicato. Assim como hoje está colocado aí no nosso jornal, mais um ataque do governo, e eu até compartilhei agora isso daí, o material que a gente elaborou pelo Novo Rumo, qual é o ataque? O ataque à gestão democrática. A gestão democrática é uma lei que nós temos desde 2015. Houve algumas reformulações, mas ela continua ainda, né, como prevê a Constituição Federal, como prevê a LDB, que dá autonomia administrativa, financeira e pedagógica para as escolas. Aqui no Rio Grande do Sul, ela não acabou ainda essa lei, ela continua, né? E o que está acontecendo? Hoje está sendo dito nos jornais aí, e que a secretária anunciou num videozinho, que semana que vem vão fazer uma avaliação. Contrataram uma empresa lá de Minas, na Universidade de Minas, para fazer os livrinhos, para fazer as provas. A escola vai imprimir a prova, quer dizer, o gasto financeiro da escola, né? E a elaboração foi feita por essa Universidade de Minas, que, aliás, a nossa secretária de Minas, né? E aqui na nossa universidade, né? Aqui na universidade pública, nós temos ótimos profissionais, não precisamos importar esse tipo de serviços. E se fosse o caso, mas não é o caso, isso não é prerrogativa do Estado. A autonomia das escolas é, inclusive, autonomia pedagógica. E o ato de ensinar, de elaboração, de planejamento, é um ato do professor. É o professor que tem que fazer a sondagem, tem que fazer o diagnóstico, e, em cima do seu diagnóstico, propor estratégias para poder sanar os problemas que tem seu aluno. Não é, professora, desculpa te interromper, mas eu quero aproveitar o que você está falando, da questão da prova, né? Eu sei bem como é que é essas provas aí, porque eu sou da área de matemática, né? Então sobra sempre para os professores de matemática e de português. E já aconteceu com aquela outra prova que tem todo ano no Rio Grande do Sul, não me lembro o nome agora, que na reunião chegam e colocam que a culpa é dos professores, por os alunos terem ido mal. Só que o que acontece? Caem conteúdos ali que muitas vezes não é o conteúdo que está no plano da escola, né? Por isso que nem você estava falando aí, é importante que isso seja feito pelos professores da escola, não do lugar de fora que não sabe nem qual é o conteúdo que tu está tratando dentro da escola, né? E aí, assim, fica o professor numa situação difícil, porque uma é que eles não avisam o dia que vão aplicar a prova, não sei como é que vai ser essa aí, né? Mas eles não avisam o dia que vai aplicar a prova, chegam lá de surpresa para os alunos. A prova para os alunos não vale nada, né? E aí o que acontece? O aluno chuta tudo, porque ele não está nem aí para aquela prova ali, não vale nada para ele, e aí vão mal na prova. E aí a culpa é do professor da escola de matemática, a culpa é do professor de português, né? Então isso é uma coisa que é só para expor, parece que é para expor mais ainda os professores, né? E é para expor, sim. Viegas, e outra coisa, esta prova, ela foi elaborada lá, vai ser gasto, o valor gasto para fazer as provas vai ser da escola, porque vai ser impresso na escola, e o professor vai aplicar e o professor vai corrigir. Quer dizer, pagaram dinheiro que agora, na época da pandemia, provavelmente foi sem licitação para uma universidade fora do estado, que não deve ser pouca coisa, e ainda vai todo o ônus em cima das nossas costas. E, aliás, nós temos que corrigir e depois colocar dentro das planilhas os dados. Para quê? Né? Se o objetivo realmente fosse melhorar a educação, por que não pegar esse dinheiro e investir na escola pública? Né? Investir em formação para os professores, investir em cursos para os professores, atividades para os alunos, mas não é interesse. É, de fato, que nem diz o Viegas, expor os colegas para dizer que a culpa de que a educação vai mal não é deles, que não deram uma internet de qualidade, não ajudaram no acesso e permanência na educação, porque esse sim é obrigatório pelo governo. Porque na época da pandemia, né, a gente sabe aqui, quem vai para Gramado, numa praça pública, lá tem internet aberta, e os nossos alunos não têm internet, né?
Então, por que não deram uma internet aberta, uma internet de qualidade, ou gastaram esse dinheiro comprando equipamento para as escolas, para os alunos? Mas não é esse interesse. O interesse é mostrar que nossa escola tem deficiências e daí é mais fácil privatizar. É isso. Descobriram um jeito, né? Agora, mais ainda com o valor que nós recebemos do Fundeb, né? O valor do Fundeb os olhos do capitalismo brilham. Aí eu respondo a primeira pergunta lá do Elton, que colocou como é que a gente vai combater esse capitalismo. Porque eu penso assim, qualquer um de nós na sociedade, tanto nós na escola, quanto a sociedade de modo geral, a gente só toma uma atitude quando a gente fica esclarecido dos ataques que estão acontecendo. E quando a gente esclarece, como é que a gente vai esclarecer? Através de dados, de informações, de cursos, né? Fazendo o contraponto. Né? Não existe outra forma de nos apropriarmos sobre o que está acontecendo se a gente não esclarecer a sociedade, não esclarecer nossos colegas das reais intenções que existem por trás dessas coisas. E aí é uma delas. Sim. Então, o próximo tópico aí, mudança estatutária, tio Elton. Tio Elton. Fala, não, tio Elton. Essa questão pedagógica aí, eu fiquei ouvindo a professora, é muito grave, até porque o aluno não é só uma questão pedagógica no sentido do conteúdo assim, em si, mas também emocional, né? O aluno tem uma ligação com a escola, conosco, e tem uma ligação até com o Estado. Aí tu traz alguém de Minas, né? Traz pessoas de Minas Gerais, quanto é que vai se pagar por isso? Se tem uma URGS aqui, que é considerada uma das melhores universidades do Brasil, quer dizer, sabe, tem umas coisas assim que parece que eles estão cagando e andando para o que significa educação, sabe? Eles inventam lá um modelo, isso aqui vai ficar legal, vai dar Ibope, vai mostrar que os professores realmente não trabalham direito, que os alunos não estão preparados. Eles brincam com a vida das pessoas, é um absurdo um troço desse, sabe? É assustador, né? Mas assim, sobre a questão... O que é mais grave, Elton, está no 0 hora de hoje a nota do CEPERS. A nossa direção do nosso sindicato, em vez de contra-atacar, dizer que isso é muito grave, que não pode permitir, ela simplesmente admite e pede para o governo dar mais tempo. Mas o que é isso, gente? É a gestão democrática. Hoje é uma avaliação externa e amanhã é eleição de diretores, quando vê, eles botam interventores dentro das escolas. É isso. Né? Não podemos se permitir. Né? Assim como foi no nosso plano de carreira. Né? Aí vão lá, negociam o nosso plano de carreira. Será que a lei de gestão democrática também está sendo negociada? Isso. E assim, sobre a questão estatutária do nosso sindicato, né? Eu, por exemplo, e até a chapa que eu estou participando aí, a gente é totalmente contra essa forma aí presidencialista, né? Porque é um personalismo horrível. Tanto é que a gente teve esse problema com a Helenira aí, para mim é um claro personalismo, né? Quer dizer, ela foi negociar, mesmo ela dizendo que falou. Se falou, a categoria, como quase com essa grande maioria, não estaria indignada pelo fato de ela ter ido negociar. E, aliás, eu acho que ninguém ia aceitá-la ir lá negociar com o PMDB, ou o governo que estava aí. Enfim, então, assim, essa questão presidencial é um modelo bem burguês, né? Tem um cara ali, um iluminado, uma pessoa que sabe tudo, e aí faz só o proforme ali de discutir com os colegas, ele vai lá e faz o que ele bem entende. Eu fico preocupado com essas questões. Então, assim, fim do presidencialismo, direção colegiada e eleições proporcionais. Qual a importância dessas mudanças aí para chapar um novo rumo? É fundamental, né? Eu pego assim como modelo, né? Nós fizemos um arranjado aqui no nosso núcleo, um pouco porque nossa categoria, pelo fato de estar empobrecida, ganhando pouco, ele precisa trabalhar muito, né? Muitos trabalham 60 horas. Então, a gente tem dificuldade, assim, de pessoas que tenham tempo para fazer a atividade sindical. Então, esta forma como a gente encontrou de fazer uma direção ampliada, onde que as pessoas, cada um dá um pouco de si, onde a gente também divide tarefas, pelo fato de que eu, particularmente, quando fui 3 vezes diretora-geral aqui do nosso núcleo, eu nunca quis a liberação para a atividade sindical, porque eu tinha
a sala de recursos, né? Tinha os alunos lá da sala de recursos, e também tinha um planejamento na minha carreira. Se eu deixasse a sala de aula, se eu deixasse do exercício da regência de classe, eu perdia vantagens que a gente agregava quando se aposentava, que, aliás, viraram parcela autônoma agora, né? E aí, o que eu fiz? Aí eu não quis a liberação. Aí a gente dividia tarefas, dividia responsabilidades. E deu tão certo que ninguém na nossa região pode dizer que nós não visitamos escolas. Nós visitamos escolas, nós fizemos todas as atividades. E eu sempre dizia, lá dentro do núcleo, eu tenho uma ótima funcionária, né, Felipe? Nós temos uma ótima funcionária, não precisa ficar sentado lá. O meu compromisso é com os colegas, eu tenho que ir para a escola. E também, desta maneira, eu também não saindo da escola, eu estava sempre no chão da escola, sabendo também, com o pé dentro da escola, como é que os ataques que a gente ia ganhar. Então, deu muito certo, essa dividir tarefas. Mas o fato, esse é um exemplo, né? Agora, pensem vocês, a gente também se sente, todo mundo aqui no nosso núcleo, se sente coparticipante da gestão. Por isso que eu não tenho nem um pouco de receio de não dar continuidade ao nosso trabalho, desde que a Chapa 1, claro, aqui no nosso núcleo continue. Porque nós temos, inclusive hoje, quem está na oposição estava conosco na ampliada. Alguns eu não conheço, nunca vi, porque só aparece na época da eleição. Aparecem porque vêm já com outras intenções. Mas nós, Felipe, o Felipe pode dizer aqui, nós sempre compartilhamos as tarefas. Então, se é a Yara, se é o Felipe, se é a Vanessa, se é a Ionara, todo mundo aqui é diretor, todo mundo tem a mesma função e o mesmo poder aqui. Não tem um que manda mais, todo mundo manda igual. Aliás, eu nem tenho cargo nessa direção aqui do núcleo, e eu sou suplente de 1 por 1000. Eu faço o compartilhamento da representação de 1 por 1000 junto com o professor André de Sapucaia. E quem é o nosso diretor-geral é o Pablo, hoje nessa gestão que está findando. Então, nós compartilhamos a tarefa. A nossa gestão que nós queremos levar para o sindicato como um todo é terminar com o presidencialismo. Porque as pessoas têm que se sentir coparticipante da sua organização. Mudar. Por exemplo, hoje nós temos 3 chapas. Se nós já tivéssemos instituído, e olha que nós já discutimos em outros congressos, mas nunca passou, né? A sede pelo poder é tanto que não passa. Então, se nós tivéssemos hoje o fim do presidencialismo, a gestão colegiada e representativa, nós teríamos, vamos dizer que a nossa chapa faça, vamos supor, 50%, a da Helenir faça 20% e da Cândida 30%. Cada um, na proporção dos votos que faz, é a quantidade de pessoas que leva para a direção. Aí nós vamos ter a representação de todos os segmentos do nosso sindicato. Aí acabou essa confusão, não tem esse negócio de, eu mando mais, o fulano, a minha oposição, todo mundo vai poder, mostra serviço para a categoria que tu vai estar na direção, é isso que a gente quer levar, mostra que tu tem comprometimento com a tua categoria, que tu realmente faz o papel da representação, que tu defende e vai junto com a categoria, e com certeza a categoria vai te apontar para coordenar o movimento. Coordenar, não é mandar, é coordenar, significa poder também trocar com os teus companheiros. Não necessariamente tu tem que estar sempre na dianteira, porque às vezes a pessoa cansa, troca com o outro que vem vindo atrás, tu vai fazendo revezamento desta coordenação. E é isso. E a gente pensa que aí melhora muito a participação, que, aliás, nós temos muita participação aqui em todas as nossas instâncias, e vocês aí na praça devem conhecer muitos dos nossos companheiros que, através desta forma como a gente tem levado e conduzido aqui, têm se sentido, né, coparticipantes dessa gestão.
Então tá. 6 descontos da greve, aposentados e vale transporte. Felipe. Cleusa, então, com a greve de 2019, aí o magistério foi economicamente massacrado, assim, foram 2 meses e meio, quase 3 de descontos, né? Até hoje nós estamos aí pagando as dívidas dessa greve, né? E também os aposentados passaram a ter 14% a menos nos seus salários, que já não eram grande coisa, né? E também, desde que começou a pandemia, e os vales transportes, que são descontados todos os meses também, né? E tem piorado muito a situação econômica da categoria aí, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que nessa questão do corte do ponto a gente já perdeu na justiça. No dia que a gente estava conversando aqui com outra colega também, ela disse que isso agora é com o Supremo, que o Supremo tem que votar essa questão. E daí, na tua avaliação, o que podia ter sido feito na época ainda, durante a greve de 2019, e já na esfera jurídica ou mesmo política, o que poderia ter sido feito até o momento, ou para agilizar esse processo, para ser, de novo, votado pela justiça, isso aí. Na tua avaliação, qual é a tua avaliação de como isso foi conduzido e o que poderia ser feito em relação a isso, para que a gente possa ter ou uma vitória ou mesmo uma resolução definitiva sobre esses descontos aí? Muito boa pergunta, Felipe. Realmente é uma situação que nos aflige muito enquanto aposentados. Os nossos aposentados estão em extrema dificuldade. Já não bastasse o salário que tem corroído pela inflação e há quase 7 anos sem sequer a reposição da inflação, agora, desde o ano passado para cá, pagando a Previdência, muito grave, né? Então, todos perdemos, com esse acordo, com essa mudança, né, que houveram tanto na Previdência, no Estatuto do Servidor, quanto no nosso plano de carreira, todos perdemos. Perdeu o funcionário, perdeu o professor, perdeu o ativo e perdeu o aposentado. Mas, principalmente, eu atribuo que o aposentado perdeu mais. Por quê? Porque o aposentado, quando ele se aposenta, ele incorporou as vantagens que que nem eu, por exemplo, nunca quis a minha liberação para levar algum pouquinho a mais para a aposentadoria. Aí, quando me aposento, aí aquilo que eu tinha incorporado, que são meus triênios, que são minhas gratificações, acabam virando parcela autônoma. Uma parcela autônoma que não tem previsão de reajuste, não tem indexador, não tem nada que diga, que nem o outro plano dizia, que toda vez que aumentava o básico, aumentava as vantagens. Agora não tem, né? E aí perdeu por isso. E perdeu também porque houve a reforma da Previdência e porque voltou a contribuir. O que poderia ter sido feito? Poderia ter continuado a greve até nós arrancar desse governo a retirada do pacote. Tinha que desgastar esse governo, desgastar para a sociedade, porque, gente, alguma vez vocês ouviram falar que essa direção denunciou na sociedade de que nós tínhamos vários imóveis no Estado comprados com a contribuição dos servidores e que foram vendidos e botados no Caixa Único do Estado? Nós pagamos a vida toda e não foi pouco. Se fizesse, já que gostam tanto de auditoria, por que não fizeram uma auditoria no IP, como nós apontávamos? Fizesse um cálculo autorial de quanto nós contribuímos durante os anos todos, escancarasse para a sociedade. Eu duvido que um deputado votaria a favor desta vergonha para a sociedade. É isso. Mas nós vamos reconquistar tudo. Nós pensamos, sim, em fazer isso. Gastar o dinheiro eu já ia para a sociedade com dados e números para que a sociedade fique do nosso lado desse massacre. Ele tira dos servidores, porque é isso, pegaram nós para Cristo, mostraram para a sociedade que nós somos os preguiçosos que não trabalhamos, que ganhamos demais, e continuam agora ainda com a reforma administrativa, não acabou ainda.
Nós temos que ainda continuar a levantar e continuar lutando, porque senão vai ficar pior ainda. Nós temos que demonstrar... Isso é possível reverter ainda? Claro, vocês entrando, claro. Tem como reverter essa situação? Tirar direitos, desculpa, eu fico entusiasmada e me incomoda, isso parece que eu estou vivendo tudo de novo. Mas assim, ó, Viegas, quando é para tirar direito dos servidores, é a mesma coisa a questão dos contratados, né? Alguém diz assim, mas é possível efetivar os contratados? É possível, tudo que a sociedade quiser é possível. Não foi possível agora, recentemente, na Assembleia, fazer uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição do Estado, de não ouvir a sociedade para vender o Banrisul, a Corsan e a Prosex? Não fizeram agora, recentemente? Quer dizer que quando for para tirar direitos da sociedade, quando for para beneficiar o capital, aí eles podem mexer na Constituição. Quer dizer que quando for para favorecer o povo, para melhorar as condições do serviço público, que favorece quem que precisa do ensino público, quem frequenta a escola pública, não são a população gaúcha que precisa mais, é esses que precisam da escola pública. Esse projeto que está aí, que quer cada vez restringir mais o que investe na educação, para ficar a educação com mais dificuldade ainda, atinge a quem? A quem eles precisam ficar resignados na sociedade, que não se levantem diante desse projeto, disso tudo que estão fazendo. Então, nós temos que, sim, lutar internamente com os nossos servidores, esclarecendo, colocando, mas temos que, sim, trazer a opinião pública para o nosso lado, com dados, com números, né, mostrando para a sociedade o que está acontecendo. E assim, assim, se tivesse sido feito com a reforma da Previdência, né, junto com os outros servidores, nós teríamos conseguido assegurar aquilo que nos é nosso por direito. Ninguém nos deu nada. Nós contribuímos. Foi uma poupança que cada um de nós fez e faz para a Previdência. Não é possível uma pessoa se aposenta, fez a poupança, e daí, quando tem que começar a usufruir, diz assim, não, acabou a poupança, começa tudo de novo, paga de novo, né? Então, não é assim. A lei não tem só um lado. Temos que fazer, né, reverter isso. Não só para os aposentados, mas tudo aquilo que fizeram, que mudou para a sociedade como um todo, né? Tem várias coisas erradas e que nós temos que nos unir com os outros servidores para tentar mudar, como, por exemplo, a reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer fazer agora e que vai acabar de vez com o serviço público. Acabar de vez com o serviço público. E quem serão os atingidos? Olha o SUS. Como é importante ter um SUS hoje. O que seria da vida do povo brasileiro se não tivesse o SUS? Né? E a mesma coisa, o ensino público. O que vai ser dos filhos do povo brasileiro que são os trabalhadores, se não tiver ensino público? Né? Só os filhos dos ricos vão poder estudar? Sim. Então... O meu item aqui é justamente o que você já tinha falado antes ali, que é a efetivação dos contratados, né? E eu sempre também toco nesse tema aí, porque eu fui contratado durante 14 anos, hoje eu não sou mais, né? Mas eu vivi na pele isso, né? Inclusive discriminação de alguns colegas, né? Por ser contratado, né? E hoje, às vezes eu leio no grupo do magistério ali, tem pessoas que ficam bravas, né, quando se fala na efetivação de contratados. Eu não sei o que incomoda tanto. Eu sou concursado hoje, não me preocupo com isso, muito pelo contrário. Eu tenho colegas meus que são contratados há anos e que por isso eu defendo também essa efetivação. E aí eu concordo com o que você falou ali, que nós já entrevistamos outras pessoas aqui e as pessoas dizem pra gente, tem coisas que não pode mudar, não sei o quê, né? Eu concordo com essa tua ideia de que tudo é possível mudar, porque se é para tirar direito, pode mudar, então se é para conseguir algum direito, também pode, né? E a efetivação no passado já aconteceu, né? Eu tive colegas que se aposentaram, né, com aquele antigo, acho que é M4, né? Que se aposentaram como contrato, né? Então, assim, eu sou a favor da efetivação dos contratados, mas eu vi o debate
e pelas respostas, porque alguém perguntou no debate, né, sobre a efetivação dos contratados, e pela resposta das outras candidatas, não é porque você está aqui, mas se as outras estivessem aqui eu também falaria, né, elas não garantiram que iam lutar por isso, né, porque seguem a mesma ideia do que eu vejo muitos professores aí, não, porque tem que ter concurso, só que aí quando tem um concurso que nem teve aqueles 2 últimos que foi para humilhar os professores, né? Aqueles 2 últimos concursos fizeram concurso para ninguém passar. Tem uma colega minha lá na escola que ela passou no concurso, quase nos primeiros lugares aqui de Alvorada, e não conseguiu passar naquele por uma questão, né? Então fizeram aquele concurso para não passar a maioria dos professores. Eu me lembro do Lazier na época falando todo dia no Jornal do Almoço, né? Como que os professores não conseguiram, olha a situação do magistério, que não tem condições nem de passar num concurso, né? Então, que não é bem assim, né? Porque tu sabe que dependendo da prova que tu faz, as pessoas não passam mesmo, né? Eu acho que esse era o objetivo, né? Então, assim, eu sou a favor, sim, da efetivação dos contratados, né? E eu acho que o candidato que defender essa ideia vai ter apoio de grande parte do magistério que são contratados, que hoje é uma grande quantidade de professores, né? Então, acho que professores com mais de 5 anos poderiam sim ser efetivados. Tem professores que passam, que nem essa minha colega que entrou comigo, ela está fechando 21 anos na mesma escola e é contratada, e ela vive com medo que vai chegar alguém na escola, que vai pegar as turmas dela, que nem já aconteceu comigo quando eu era contrato, que eu perdi turma, o professor não ficou nem 6 meses na escola e foi embora, foi só para tirar minhas turmas e depois foi embora, né? Então é essa situação que eu acho assim, quem defender os contratados vai ter vários pontos a mais aí, né? Então passo para ti a pergunta, qual é a tua posição e o que pode ser feito, né, se caso eleita, né, o que pode ser feito para que isso aconteça, né? Então, nós temos dentro das nossas propostas esta proposta de instituir, aliás, eu vou dizer que o Novo Rumo, assim como a nossa categoria, porque o Novo Rumo é o retrato da nossa categoria, ele tem dentro da chapa, ele tem professores, tem funcionários, tem contratados, tem efetivos, tem aposentados e tem ativos. E ele representa, ele tem a cara da categoria. Ele tem, então, na presidência, a mim, que sou uma professora e que já estou aposentada, mas a primeira vice é uma mulher contratada, professora, e o segundo vice, um funcionário contratado. Tamanho o valor que a gente dá e acha que pode ser. Aqui no núcleo, aqui no nosso núcleo, sempre tivemos dentro da chapa pessoas contratadas. Inclusive, nós já tivemos diretor de núcleo contratados. Achamos que contratado, eles fazem educação junto conosco. Não tem diferença. O que nos difere é o regime de contratação, é o regime de acesso, né? Uns são nomeados, outros são contratados. Só que o que não está certo é qualquer sindicato, mas não é o nosso, porque nós estamos aqui, porque a gente é candidato, não. Qualquer sindicato tem que ser, eles têm que fazer a defesa intransigente de qualquer forma de exploração dos seus trabalhadores. E quer forma de exploração maior do que é o contratado, pessoas que se aposentam num contrato emergencial, mas nós também sabemos muito claro que isso não é uma tarefa fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Nós temos que ter vontade de fazer, mas ninguém está dizendo que é uma tarefa simples. Não é uma tarefa fácil. Não existe unanimidade sobre se vai ser efetivado, se vai ser fazer um concurso específico, ou como é que vai se dar isso. Não se sabe. Mas como é que a gente vai fazer, então? Como é que vocês vêm falar sobre contratados? O que a gente vai fazer? Não existe unanimidade sequer dentro da nossa chapa. Existem pessoas que também acham que tem que fazer efetivação por concurso, que tem que é a única forma de concurso, outros acham que só tem que fazer efetivação. Dentro da categoria, como tu bem disse, Viegas, existe dentro dos nossos grupos, tu entrar dentro do magistério, você vai ver a discussão quando isso vem à tona.
Tem colegas que não admitem um assunto desse. Acho que a única forma é pelo concurso. Mas aí a gente pergunta assim, mas que concurso? Com a reforma administrativa, o governo quer acabar com os concursos. E outra, o governo do Estado agora anunciou recentemente um concurso com 1.600 vagas. Sabe quantos anos deveria ter concursos com 1.600 vagas só para fechar a vaga daqueles que estão hoje em contrato emergencial? 40 anos. Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento. Então, nós temos que, sim, que nem eu disse antes, para todos os assuntos, qualquer ser humano só se move quando ele se apropriar do conhecimento. Então, nós temos que, sim, promover o debate no chão da escola sobre esse tema tão delicado, tão difícil, onde pessoas não aceitam e pessoas têm isso como pacífico. Nós somos um núcleo aqui, né, Felipe, que para nós já é vencido isso, mas nós respeitamos, assim como na sala de aula, senão nós não seríamos professores. Tem pessoas que têm ainda um caminho a percorrer até ter essa compreensão que a gente chegou hoje, né? Então, não tem problema quanto a isso. Sim, Cleusa. E hoje a gente tem um problema, o Felipe sabe bem. Nós temos o problema da questão da direção, né? É difícil de conseguir quem queira ser diretor, quem queira ser vice, né? E tem muitos contratados que teriam plena capacidade para fazerem parte da direção e não podem. Não podem, porque o contratado tem que estar só dentro da sala de aula, né? Mas, então, isso aí é uma coisa que facilitaria até para quem que nem o Felipe, que é diretor aí, facilitaria a vida até para quem está na direção, né? Tem escolas que tem que ser indicado o diretor porque não tem ninguém mais concursado. Então, é um contrassenso isso. A gente precisa ampliar o nosso debate na questão da gestão democrática e não abrir flanco para que o governo retire os direitos já conquistados. É isso. Aí volta de novo lá na questão do ataque que estão fazendo da questão pedagógica. Mas tem a questão administrativa da escola, que é a gestão democrática. Sim. Quer dizer que se tu serve para dar aula, né? Tu serve para fazer o trabalho no chão da escola, né? Trabalhar dentro do conselho escolar, mas tu não serve para ser diretor da escola. Né? Então, é um contrassenso, tudo isso tem que ser debatido e ampliado, avançar nos nossos direitos e não retroceder. Né? Sentar na mesa com o governo para ampliar nossos direitos e jamais entregar aquilo que a gente já tem. Né? Então, essa questão dos contratados, nós nos propusemos, enquanto Novo Rumo, abrir um grupo de trabalho com contratados e com toda a estrutura sindical, com um jurídico, nos debruçar sobre a legislação, apontando estratégias e levar para o chão da escola esse debate, para que todos se apropriem desse debate e saiam, então, todos juntos com o mesmo objetivo, com a mesma força, nos solidarizando os nossos companheiros e colegas de escola. Porque é isso. Isso é solidariedade. Como é que a gente vai segregar um colega, companheiro que nos serve no momento de lutar, está do nosso lado, empunhando a bandeira conosco, mas na hora de direitos, não. O direito é só para mim, para ti não. Pois é, Ricos, eu sempre conto para o pessoal que quando eu passei no concurso, uma colega que trabalhou anos comigo, né, na escola, veio me cumprimentar e disse assim, parabéns, agora tu é colega. E eu fiquei pensando assim, mas eu dei aula há 14 anos e eu não era colega? Né? Então, para ver a ideia de que muitas pessoas têm, né, que é uma coisa que não dá para entender, né? Não dá para entender por que tu não é colega, por que tu não é professor igual aos outros, só porque tu não passou numa prova ali, que tu fez ali num momento que tu tá tenso, que de repente tu não dormiu direito naquele dia, na hora de fazer a prova, né? Então, não é uma prova que vai dizer que tu tá capacitado, né, para ser professor ou não. É o que tu faz em sala de aula. Já perdemos ótimos professores na escola por serem contratados, né? Então, Exato. Isso aí teria que mudar. Só complementando essa questão aí, eu gosto de sempre levantar isso que tu colocou agora, Vegas, é totalmente verdade, né? De tudo que existe de problemas dentro da educação, falta de investimento, desvalorização salarial, nós perdermos os nossos talentos, professores talentosos que saem
da educação pública para ir para a educação privada porque não tem uma valorização, não podem participar, é o que pode acontecer de pior, assim, a curto prazo, né? E sempre que a gente levanta essa discussão sobre efetivação dos contratados e em qualquer ambiente, eu sempre gosto de reforçar essa questão deles poderem compor a equipe diretiva, porque uma das justificativas do governo é sempre que não faz concurso público porque vai ter um gasto maior com professores e funcionários concursados, né? Mas permitir que os contratados façam parte das equipes diretivas não vai ter um custo maior, não há custo maior nisso, né? E a gente pode aproveitar os talentos na escola. Então, muitas vezes a gente tem lá um colega com potencial para ser diretor da escola, com vontade para ser vice ou para ser supervisor, e ele não pode atuar e melhorar a qualidade da escola simplesmente por uma questão burocrática, né? De que ele não pode compor equipe diretiva, sendo que nós temos uma lei de gestão democrática e não há democracia na educação enquanto os contratados não forem contemplados nas equipes diretivas, né? Inclusive, Felipe, tem uma coisa que os contratados sempre dizem, e eu participo do comitê dos contratados, que é que eles são 43% dos ativos hoje no Estado. E vocês... E isso é tarefa também do sindicato, mostrar para a sociedade, por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos uma reforma na Previdência. Os contratados, eles não contribuem para a Previdência do Estado, eles contribuem para a Previdência do INSS. E olha o dinheiro que vai para o INSS. Só que não recebe fundo de garantia, né? Só que quando sai, não recebe o fundo. Eu quando saí, quando eu terminei o meu contrato, eu pensava assim, pô, agora eu era para receber o meu fundo, né? Acontece como qualquer pessoa que trabalha na empresa particular, né? Não recebe. Tem professores que são mandados embora e não recebe nada. Isso aí também é outra coisa que está muito errado, né? Por que o governo não precisa pagar o fundo de garantia e a empresa particular precisa? Né? Eu acho que é uma outra coisa que teria que ver também, né? E no último congresso, Viegas, no último congresso do CEPERS, foi aprovado, já que eles não são contra a efetivação, que eles são contra a efetivação, então havia a maioria ali dos congressistas, era da base da direção, aí foi aprovado, no mínimo, os direitos trabalhistas para os contratados. Alguém aqui ouviu um movimento do sindicato em relação a isso? Né? Então, mais uma vez, a gente comprova de que o sindicato ele desrespeita as instâncias sindicais. Não é para isso. Então, não adianta discutir e fazer congresso e fazer assembleia, e a assembleia decide, e daí depois, igual ela não respeita as deliberações. Então, a gente não pode ser desrespeitado. A gente tem as instâncias, isso é democracia, tem que ouvir e tem que fazer aquilo que está sendo apontado. Né? Então, com muita tranquilidade, assim, eu acho que qualquer direção vai ser uma boa direção se fizer aquilo que as suas instâncias estiverem apontando. Só que a nossa direção, tanto uma que nem a outra, né, que é tudo a mesma coisa, é o continuismo. Vão fazer, se não fizerem 7 anos, que diz a professora Rejane, não é agora mais em 3 que vão fazer, né? Então, só tem uma opção. É novo item 8, primeiras ações ao assumir, se eleita, né? Professor Elton. Sem som, Elton. Espera aí, só um pouquinho. Vamos ativar o som aí. Deu? Tu me emudeceu, é? Não, é que tu estava muito barulhento. Tu estava muito barulhento, eu tive que tirar. Eu tô sem fone. Fala, Elton. Não, agora lembrando uma situação, quando a professora falou que ela não era a que coordenava lá, ou mandava lá no 21, pensei que era o Filipão que mandava em tudo. O Filipão manda em tudo aí, caramba. Mas assim... Mandamos, né, Felipe? Eu queria fazer uma análise com você, assim, ó, por exemplo, eu gostei muito dessa questão de se a gente quiser, o que a gente quiser, se a gente se organizar e tiver projeto para isso e colocar a mão na massa, a gente faz, né? Então, para mim, assim, eu não consigo entender, não é inconcebível para mim um sindicato que nem o nosso, com a estrutura que tem, com a história que tem, com o material humano que tem e tudo mais, não conseguir mobilizar essa categoria. Eu acho isso inconcebível, sabe? Eu trabalhei em movimento popular que a gente não tinha recurso praticamente nenhum e fazia assembleia de 2.000 pessoas e tudo mais.
E aí tu tem um sindicato com aquela baita sede, com recursos que recebe todos os meses, com toda uma estrutura material, que agora tem as lives, e só consegue trazer pessoas nas últimas direções, quando é uma situação limite, né? Que a categoria não tem outra saída, está desesperada, ela está reagindo, aí ela vai para uma assembleia. Mas não porque aquilo foi um trabalho daquela direção e trouxe a categoria, entende? Então, assim, eu penso essa questão, assim, eu não consigo, não sei como é que os colegas veem isso, né? Quem tá assistindo, não ter a categoria vinculada ao sindicato de forma efetiva. Eu não consigo entender. Acho isso uma coisa absurda. E quem está na escola, e eu já passei por diversas escolas, há um desenlace, sabe? Há uma distância entre o sindicato e a maioria da categoria que chega a ser assustador. Como sabe que isso me deixa muito indignado. Para mim, que fiz movimento desde jovem, eu não consigo entender uma direção de um sindicato do tamanho do nosso não ter essa relação com a categoria, não ter esse vínculo com a categoria. É um troço absurdo, é assustador isso, sabe? Então, assim, eu me vinculo muito nisso, eu sou obcecado nesse aspecto, porque eu fiz esse trabalho de base, eu trabalhei em outros sindicatos, eu trabalhei no movimento popular, entende? E eu sempre tive essa preocupação de que aquelas pessoas estivessem junto conosco. E o nosso sindicato não tem a categoria vinculada a ele. E aí eu fico perguntando, eu me pergunto isso, né? E aí, que nem falou o Viegas, quais seriam as primeiras ações ao assumir-se eleita? O que faria diferente da atual gestão? Eu acho que eu faria tudo diferente. Vou fazer tudo diferente porque a gente acha que vai ser eleito, né? Já vai levar o Filipão para lá junto? O Filipão precisa nos ajudar aqui em Canoas, né, Filipão? Precisamos a soma... Não te assanha, Filipão, tu vai ficar lá em Canoas. Não, mas ele vai nos ajudar, sim. O sindicato é um todo, né? Não é só o núcleo de Canoas e nem é só a direção. E a soma de todos, né? E a gente quer que todos os núcleos façam igual o nosso, onde todo mundo se sinta participante, sinta o nosso núcleo, né? E é isso, é o nosso. Então, é a mesma coisa no interior, né? Nos outros núcleos, que a região metropolitana e tal, se sentir co-participante, né? E aí, eu acho que a categoria não vem muito por falta de confiança mesmo. Quantas vezes, agora mesmo no ano passado, a categoria fez uma das maiores greves, se levantou com muita força, né? E o que aconteceu com a greve? Nós fizemos, depois da primeira assembleia, acho que teve mais 2 ou 3, depois da última assembleia, a direção porque queria acabar com a greve, ela não investiu em nenhum ato público, nenhuma atividade pública. Nós aqui do núcleo, lembra, Felipe, nós fizemos, nós e a região metropolitana, nós seguramos a greve até, acho que mais uns 3 semanas, 14 dias, mais ou menos, porque eles porque queria acabar a greve. E quando a gente acabou a greve, naquela escola aqui no Maitá, eu não lembro o nome, né? Aí depois foi anunciado, né, o acordo histórico, e a gente dizia que não podíamos terminar aquela greve porque o governo ainda não tinha votado aquele pacote. Ele ia para votação, mas lá pelo final do mês, eu acho que era na metade do mês, mais ou menos, a Assembleia. E aí a direção disse, mas depois a gente vai chamar e não sei o quê, vamos votar de novo. Que votar de novo? Nada. As pessoas têm que aproveitar quando a pessoa está... O entusiasmo tem que continuar, né? Tem que fortalecer, tem que estimular. Não pode mandar para casa do jeito que mandou, da forma que mandou. E aí ela disse, mas a gente a greve está se esvaziando, tem pouca gente. Que pouca gente? 27 mil pessoas são pouca gente? Por quê? Ou foi anunciado que foram 27 mil servidores descontados da última greve. Quer dizer que eram 27 mil que ainda continuavam em greve. E como assim? Aí não tinha... A greve estava acabando? E tanto que é uma coisa que não pode acontecer, né, Cláudia?
não pode acontecer mais, né? Fazer greve e ser descontado e não ter... Isso não pode acontecer mais, né? Exatamente. E foi tudo de caso pensado, porque se nós estivéssemos lá na praça e a gente ficasse sabendo daquele acordo, né? A multidão estivesse lá na praça, o que ia acontecer? Né? Uma coisa que incomoda muito é a questão da... Estavam, mas não era o suficiente. Nós tínhamos que ter a massa da categoria, como a gente tinha nas greves. Agora, quando o pessoal tem que trabalhar, tem que estar na sala de aula, já dificulta mais. Temos que ter bom senso, né? A única forma que nos assegura de não ir trabalhar é a greve, como aconteceu agora. Agora, na época que a gente, na última assembleia, a direção central, a gente levou a proposta de greve sanitária. Greve sanitária significa não ir presencialmente, mas continuar o trabalho remoto. O que a direção central defendeu? A desobediência civil. Olha se tem cabimento. Em outras palavras, cada um vire-se como puder. Desobediência civil, se tu não vai trabalhar, é falta, é desconto. Inclusive, se ficar 30 dias, eles podem te mandar embora. Isso é desobediência civil. Essa é a proteção que uma direção dá para a sua categoria. Que confiança tu vai ter para vir para lutar? É isso que tem que pensar. Tem toda a estrutura do sindicato, com todas as assessorias possíveis. É esse tipo de orientação que se dê para uma categoria? Então, Cleusa, uma coisa que me incomoda muito é a questão assim, de não terminou a greve ainda e já estão falando em recuperação de aula. Né? Eu acho assim, ó, só tem que recuperar a aula se tu ganhou alguma coisa. Se tu não ganhou nada, eu sou do pensamento que não teria que recuperar nada. Né? E nas últimas greves se falou em recuperação antes de terminar a greve e se recuperou algo que não tinha ganho nada. Muito pelo contrário, que tinha se perdido, né? Então eu acho que também é uma outra coisa que teria que mudar, né? Essa questão de ter que recuperar. Não, vamos recuperar, mas depois que ganhar alguma coisa. Pelo menos era assim que acontecia no passado, né? No passado era assim. Ganhamos alguma coisa, bom, agora nós vamos recuperar. É o que eu sempre digo, né? Uma direção não pode fazer o que der na telha dela, o que ela decidir, mas sim o que a categoria decidir. Então, tudo é discutido na categoria, todas as instâncias têm que ser respeitadas. E não é um núcleo, nem os núcleos da região metropolitana que vão fazer a greve. Todos têm que ajudar, todos têm que se sentir co-participante. Agora, eu avalio que as pessoas não acreditam mais, elas não vêm mais, porque que eu me lembro, assim, nas últimas greves, vocês podem me ajudar, se eu tiver com a memória fraca, em todas as greves nós ficamos na mão. No final, ficamos sem o acordo de greve que nos garantisse de que não seríamos penalizados. Quem é que quer lutar, você vai saber já de antemão, pelo histórico que tem, que vai ficar na mão. Né? Então, no mínimo, tem que ter um acordo no final de greve, só se vota depois do acordo na mão. Aí sim, que a gente tenha garantias de que não vai ser descontado, de que não vai ser penalizado. Porque a greve ainda é um direito constitucional. E a gente não pode ter medo de fazer greve. É um direito do trabalhador. Agora, também não dá para deixar os trabalhadores, sabendo de tudo que a gente sabe, na mão. Cleusa, tem outra questão para ti, dentro desse mesmo tópico aí, primeiras ações, né? Foi dito aqui numa das nossas entrevistas que as pessoas às vezes não iam nas escolas porque os núcleos não faziam o que a direção tinha decidido, né? De ir nas escolas dar os avisos, né? Como se os núcleos boicotassem a direção. No teu caso, de se eleita for, como é que tu vai trabalhar com isso, né? Porque se existe essa oposição, vamos supor, lá no núcleo ganhou uma chapa de oposição à direção central. Como é que tu vai trabalhar isso para que não ocorra o que estão dizendo que está acontecendo, né? Que os núcleos não vão nas escolas conversar com os professores.
Eu tenho uma coisa comigo, e o que é de verdade é que nós não somos qualquer categoria, nós somos uma categoria que formamos opinião. Nós somos seres pensantes e pessoas, né, na atual conjuntura, altamente conectadas. Então, não existe enganar a categoria. Aliás, tem direção que gostaria de enganar a categoria, mas a categoria não é bem assim para tu enganar, né? A categoria, ela é pensante. Então, não nos subestimem, eu sempre digo, né? Não nos subestimem. Eu tenho uma prática que a gente tem há muitos anos, que a gente é oposição a essa direção, que a gente diz assim, tudo que for a favor da categoria, nós estaremos acompanhando e chamando a categoria, mas o que não for do interesse da categoria, nós estaremos denunciando para a categoria. Nós estamos, sim, levando tudo para a categoria, mas fazendo na forma de denúncia. Olha, a direção central está fazendo isso, isso e isso. Né? Vocês é que sabem. Tá? Então, a categoria, ela pensa por si, né? Não dá para a gente omitir nada. E depois, se a gente não levar a informação, ela consegue ir num outro lugar e vem nos cobrar que a gente omitiu informação. Então, não existe omitir informação numa conjuntura, né, de mídias, onde todo mundo usa WhatsApp, Facebook, onde o próprio CEPERS tem mala direta, inclusive, com a categoria. Sim. É isso mesmo. Eu tenho mais... Se você não tem mais uma pergunta, eu tenho mais uma. Ô, Elton, tem, ou Felipe? Assim, ó, vai lá, falou ali que vocês, em outra eleição, junto com a Rejane, perderam da direção atual, né? E eu me lembro que, na época, já tinha bastante objeção com a direção atual, inclusive por causa de várias situações que já tinham ocorrido, né? Como é que conseguiram se reeleger e não corre o risco, né, disso acontecer novamente? Como é que conseguiram da outra vez se já tinha tanta resistência já contra a direção atual? Na tua visão aí, né? Então, eu tenho uma avaliação minha, assim. Houve muita, infelizmente, essas direções, elas se munem de alguns artifícios que eles criticam. Por exemplo, o governo Bolsonaro, hoje, a gente combate ele pela prática de fake news, né? Pelo fato de ele perseguir seus adversários e criar fatos para tentar macular e desviar o foco, né? Então, essa direção, ela inventou mentiras para a categoria e muitas pessoas e muitos núcleos acreditaram nisso, né? E que depois a gente veio desmentir, inclusive, numa Assembleia Geral que mandou arquivar, né, um processo, por exemplo, de auditoria que inventaram para tirar toda a oposição, inclusive hoje alguns toda a oposição que estava na direção anterior foi atingida por uma auditoria, uma mentirada que inventaram e que a categoria disse, mas na dúvida eu não ultrapasso, entendeu? E só que, se fosse comigo, eu sempre digo isso, deveria ter ido para os tribunais burgueses, por calúnia e difamação. Porque aí a gente pensa assim, mas é a justiça burguesa, mas é no meio da categoria, mas vai botar a história do nosso sindicato na lama, mas eu acho que deveria ter colocado. E agora tentaram requentar de novo. Tentaram, em alguns núcleos, inclusive, eu tenho certeza, porque agora na auditoria eu tive que rebater a Helenir, que ela veio trazer essa história de novo. Eu digo, professora Helenir, uma das coisas que a gente recrimina é que a senhora não respeita as instâncias do nosso sindicato. Uma Assembleia Geral já mandou arquivar essa história de auditoria, tá? E que teve muito dano para a imagem do nosso sindicato, inclusive.
Não só dano pessoal muito grave para as pessoas, né? Porque o trabalhador, ele não tem dinheiro, ele não acumula riquezas, mas ele tem um capital político, né, diante das pessoas. E o capital político de muitos colegas foi muito abalado por conta disso. Então, por causa dessa mentirada, né, que aí mostra mais uma vez os valores dessas pessoas, é que aí conseguiram se reeleger. Só que a categoria agora sentiu na carne o que é dar atenção para determinados tipos de mentirada que tentaram fazer aquilo, fizeram coisa bem pior, que foi nos colocar agora numa situação de extrema dificuldade, negociando, inclusive, os nossos direitos lá com o governo. Então, é muito grave. Agora, aquilo que nós estamos dizendo, que negociaram nossos direitos com os governos, está aí, todo mundo sabe. Todo mundo já percebeu nos seus contra-cheques. Isso não é mentira, isso é verdade. Agora, aquilo que levantaram contra a professora Rejane, como levantaram pela antiga diretoria, isso não provaram. Não provaram. Porque aquilo que eles apontaram, eles fazem hoje, né? Fazem hoje também. Então, se nós eleitos vamos ter que fazer também uma auditoria? É isso que querem? Mas não é para isso que a gente se constitui. Isso é muito lamentável entre trabalhadores que deveriam defender os seus direitos e tentar avançar, fazer a mesma prática de um governo genocida que quer tirar a sua oposição e persegue as pessoas e é antidemocrático. Porque foi isso que aconteceu, tá? É o que eu tenho como avaliação minha. Vamos lá. Filipão. Vai, Filipão. O homem caiu. Caiu o seu aí. Posso responder a pergunta do Sérgio aí, que está na tela? Claro. Isso. Então, o Sérgio, nós temos um compromisso com a categoria. O atendimento jurídico, a gente faz e deve fazer para todas aquelas ações que os governos não cumpriram, aqueles direitos que a gente tem e os governos não cumpriram. Então, nós temos, sim, que colocar um jurídico à disposição. Eu respondi, não sei se tu estavas já desde o início da live, mas eu dei a entender que a gente, como aqui no nosso núcleo, nós temos um compromisso com a categoria. Então, nós vamos, sim, continuar atendendo e dando toda assistência jurídica para a nossa categoria. Aliás, tem a questão profissional hoje, mas também tem a questão civil, de assédio, inclusive, nas escolas, que é muito grave. Nós temos que também reaver a questão de saúde do trabalhador, porque essa conjuntura atual, nós temos muitos colegas adoecidos, né, mentalmente, com problemas seríssimos, né, um contingente muito grande, o Felipe aqui, que é diretor, pode confirmar, de que nós temos muitos colegas mentalmente, assim, com problemas em função dessa conjuntura de pandemia, de dificuldade financeira, né, pessoas que desenvolvem doenças do trabalho e que nós precisamos, sim, dar uma assistência maior e que nós não temos no nosso sindicato. Nós precisamos dar um suporte para esses colegas, porque muitas vezes um colega, por exemplo, que desenvolve a síndrome de Burnout, por exemplo, que é comum na nossa categoria, né? Não é tido como um preguiçoso que não quer ir trabalhar. Então, nós temos que, sim, dar um suporte jurídico, um suporte psicológico para o nosso companheiro, para o nosso colega, para que ele possa passar esse período de doença, que é uma doença, sim, uma doença do trabalho, assim como tem outras também, mas que precisa ter uma atenção especial. Esse aspecto do jurídico, eu queria dar um pitaco também, assim, eu acho que o que ele fala, o Sérgio, que é uma coisa que eu também já falei numa outra live, que eu não vejo, assim, um atendimento para a categoria de qualidade, respeitoso, sabe? Um atendimento, assim, que a categoria espera, né? Eu acho que, assim, tem coisa... Eu já fui maltratado já
por um desses escritórios aí, né? E na cara da pessoa que era coordenadora do 38º, né? Então, assim, trato a gente... Porque eu reclamei claramente de uma coisa que não estava indo certo, não sei o quê, eu estava pelo telefone. E a coordenadora desse escritório dizendo assim, se você não está satisfeito, você pode ir para o outro escritório. Olha como é que ela me atendeu. Eu quero dizer que se eu reclamo, você está dizendo que eu tenho que ir para outro escritório. Tu entende? É uma falta de respeito, como se não tivesse... Quem paga ele somos nós, né? Através do sindicato. Uhum. E tratar a gente desse jeito. E eu sei de muitas outras coisas que os professores reclamam da qualidade de tratamento, né? Para a nossa categoria. Isso. Então, eu acho que o professor Noé colocou aqui, que é uma verdade, né? No último período, a gente não teve uma ação sequer ganha por esse jurídico. Nós não temos, aliás, as liminares que foram impetradas, nenhuma ação foi ganha, que favoreceu a nossa categoria. Então, nós temos que rever, sim, essa questão, e a questão que o Elton falou, eu acho que uma boa ouvidoria, né, onde os nossos sócios, nossos colegas possam fazer as suas reclamações e realmente uma direção vá atrás, vá verificar o que de fato está acontecendo, né, se procede aquela reclamação, né, conversar com a assessoria, né, porque somos todos trabalhadores, né? Eu acho que respeito é o mínimo que se deseja dentro de uma organização de trabalhadores, né? De trabalhador para trabalhador, porque os jurídicos são trabalhadores e vão fazer um atendimento para outros trabalhadores, então não tem por que ser maltratado, né? Se a gente vai lá, a gente não está lá porque gosta, mas sim porque está precisando, né? Então, eu acho que é perfeitamente possível. E juntos, né, ninguém disse que é uma tarefa que vai ser única e exclusivamente da direção. É nosso sindicato, nós que vamos ter que gestar e de forma participativa tentar arrumar as questões que não estão a contento da categoria. É isso. Então tá, vamos passar para as palavras finais aí. Quer falar, Felipe? Agradecer, então, a presença da Cleusa aí, todos os esclarecimentos e respostas, né? Desejar uma boa sorte aí, então, na campanha que vai ainda até o dia 26, né? E aproveitando para reforçar aqui a todos os sócios, então, que fiquem atentos, porque o sindicato estava chamando para um recadastramento, caso tenha alterado algum dado, e-mail, telefone, tem que entrar no site lá e fazer esse recadastramento, para poder votar, então, na quarta-feira, né? E que nenhum sócio deixe de votar. Quem está nos assistindo aí, de repente, entra em contato com os colegas da escola também, porque nós temos colegas que não estão atentos às redes sociais, ainda mais durante a pandemia e tudo, nem sempre estão atentos. É bom dar um toque lá, porque às vezes a pessoa não sabe que está rolando eleição, porque não está atento às redes sociais, grupos de WhatsApp, né? Então, é bom reforçar com os colegas lá que nós temos que votar nessa quarta-feira, dia 26. Então. Tio Elton. Sou eu. Então, agradecer mesmo a professora que se colocou à disposição e respondeu tudo aí que a gente perguntou, né? E também que a gente consiga uma eleição, uma boa eleição, e que os nossos colegas prestem muita atenção. Não se deixe levar pelo que está dizendo agora algumas chapas aí. Vê o histórico daquela direção, dos componentes, vê o que a gente conseguiu quando vai votar, né? Não faz que nem fizeram aí na nossa Assembleia Legislativa, porque sempre quando a esquerda ganhava aqui no Estado ou no município, botava um legislativo contrário. Agora botaram com essa porcaria aí que elegeram um legislativo favorável, quer dizer, ferrou com todo mundo, né? Isso não pode acontecer, então nós temos que prestar atenção em quem está votando. Para de votar porque a minha amiga está lá, porque eu conheço a fulana, porque, sabe? Vamos pensar no sindicato, a categoria já perdeu demais, não dá para perder mais. Vota prestando atenção no que você está votando, olha lá, tá? Não vota mais porque estão mandando você votar. Aliás, professor, fazer isso aí fica ruim, né? Obrigado, Sônia. Professora Cleusa. Então, quero agradecer mais uma vez
esse espaço, né, de conversar aqui com os nossos colegas, levar um pouco das nossas propostas, do que nós pensamos, como deve ser o sindicato, e quero dizer de que todos que estão sócios, mesmo que não tenham se recadastrado, têm direito de votar, qualquer coisa nos procurem, porque tem sim direito de votar. E que mais? Quero dizer que assim como na gestão da professora Rejane, onde o governo quis atacar aliás, vários governos quiseram atacar e terminar com o nosso plano de carreira, a diferença, né, é de que teve luta, de que teve uma tempestade na praça, né? Os governos, eles olham pela janela e se não enxergam tempestade na rua, eles não pestanejam e votam contra nós, né? Tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. Nós precisamos, sim, mudar a forma. Não podemos apostar na institucionalidade, na conversa de gabinete, né? na negociação com o governo. Nós temos que apostar na nossa luta, na nossa organização, né? Na organização da classe trabalhadora, tentar trazer de volta os nossos direitos que foram arrancados da nossa categoria, a nossa valorização. É nós que vamos fazer por nós. Não existe ninguém que vai vir com uma varinha mágica e vai nos dar alguma coisa, não. Tudo que foi conquistado, que nós perdemos, foi conquistado com muita luta. E é isso que nós estamos propondo a fazer, nos organizar, e podem ter certeza, colegas, né, que nós respeitamos muito a representação, e nós vamos nos esmerar para fazer o nosso melhor para honrar com essa representação. E queremos pedir, né, que os colegas votem na chapa 1, tanto nos núcleos, né, para manter a resistência, para somar-se com a direção central, mas também, se não tiver, não tem problema. Nós vamos mudar a estrutura do sindicato e vamos fazer um colegiado com representatividade. Então, escolham a chapa do seu núcleo, mas votem na chapa 1, para que a gente possa implementar todas essas mudanças tão necessárias para que a gente possa, de novo, conquistar aquilo que a gente perdeu e avançar rumo à nossa valorização. Então, nesta próxima semana, não pensem duas vezes. Chapa novo rumo para poder avançar rumo à nossa valorização tão merecida. Então, chapa 1, novo rumo, nos núcleos e para a direção central. Então tá, professor, eu queria agradecer pela tua presença mais uma vez aqui no nosso quadro e já convidar, né, caso eleita for, e mesmo que não seja, voltar aqui depois para conversar com a gente depois das eleições, né, o Felipe e Elton, a gente pode trazer a professora aí de novo, te desejar boa sorte para a chapa 1, né, novo rumo. Inclusive, aqui o pessoal do núcleo, aqui temos o Felipe também aqui, representando, que vai estar na direção do nosso núcleo, né, Felipe? Sim. Está na direção e vai estar na direção agora, junto com a professora Yara e junto com todo aquele... Com certeza estará muito bem representado. É verdade. Então, vamos junto. Aqui nós temos o Elton, né, no 38 também, né? Quem mais que está aí? O Viegas também está em chapa? Não. Eu tenho que manter a neutralidade aqui para poder convidar todo mundo. Vamos junto. Na verdade, essa live ela foi para convencer o Viegas a votar, né? Tá bom, já está convencido, então. Chapa 1 aí, Viegas. Eu gostei da resposta dos contratados, ele sabe que eu sempre apoio, né, a questão da efetivação dos contratados, mas eu queria desejar sorte e dizer assim, o que tem que vencer, o que for melhor para a categoria, né? Então a categoria tem que analisar bem e para a gente tentar reconquistar esses direitos aí que nós perdemos e conquistar, né, mais direitos ou aumentos, que faz 7 anos que não se tem aumento, né, no salário dos professores. Então
isso é uma outra briga que uma hora ou outra vai ter que ter, né, o Cleusa? Não é possível a gente estar com um salário tão defasado, né? Mas então é isso, agradecer a presença de todo o pessoal aí que está sempre nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima e, né, vamos lá.